Bom, então nós temos alguns objetivos traçados para esta aula e que na verdade é dividida em alguns vídeos. E no geral, quais são então, o que a gente pretende alcançar em termos de aprendizado com os alunos nesse módulo e qual a importância de cada objetivo? Primeiro, temos que conhecer os conceitos de ansiedade e insônia para saber qual é a grande utilidade que esses fármacos podem ter no seu emprego clínico. Até porque muitas vezes as pessoas confundem as questões de ansiedade com outras condições patológicas, o mesmo acontecendo para a insônia. Também é importante que a gente conheça a forma de atuação desses fármacos, porque está intimamente ligado à questão envolvendo a estrutura, a atividade dos mesmos. E, por fim, o objetivo que a gente tem traçado é conhecer as questões de manejo correto desses fármacos para que se compreenda, então, como que ele deve ser utilizado da melhor forma possível. Isso sempre pautando na questão da estrutura química que esses fármacos apresentam. Então, a ansiedade e a insônia são situações clínicas muito comuns na nossa atualidade. Muitas pessoas desenvolvem esses tipos de patologia e está muito associado ao modo de vida que a gente adota atualmente. E em muitos casos, sim, é necessário a intervenção farmacológica para reverter esses quadros, porque essa situação ela tem um fundo fisiopatológico, ela tem uma etiologia realmente no nosso organismo de algo que não está funcionando bem e que precisa ser corrigido com a utilização de medicamentos. Bom, então, inicialmente, o que vem a ser a ansiedade no conceito científico? Ela é uma reação de grande incômodo, uma sensação de incapacidade e desconforto frente a uma determinada situação. Nós temos situações corriqueiras que nos levam a uma situação de estresse. Por exemplo, notícias que a gente vai esperar sobre saúde, sobre questões econômicas, pode deixar a gente ansioso. Só que essa ansiedade a gente considera ela como normal. O problema é quando ela começa a se tornar incapacitante. Ou se não, a gente fica ansioso por questões não tão importantes ou até mesmo sem motivo. Quando então você tem esta característica de ter uma ansiedade muito desproporcional a um fato, ou simplesmente ela aparecer sem motivo algum, ela é considerada então patológica e requer tratamentos adequados. E para esses casos são usados então os medicamentos chamados de ansiolíticos, que são medicamentos que exercem um efeito calmante sem nenhuma ação sobre a função motora. Este é um conceito importante porque um dos principais efeitos atribuídos à ação dos ansiolíticos é o efeito motor, que compromete a qualidade de vida de alguns pacientes mais susceptíveis a este efeito. E temos também a questão dos hipnóticos, que são usados para as questões envolvendo insônia, que tem o mesmo fundamento, a mesma etiologia fisiopatológica da ansiedade, no qual eles são considerados fármacos hipnóticos, aqueles que produzem sonolência ou que facilitam a manutenção do sono. Então nós temos duas condições clínicas bem distintas, bem comuns, que é a questão de não dormir e a questão de ficar ansioso de uma forma exacerbada, do qual existem medicamentos que atuam justamente no mesmo ponto, na mesma etiologia, para inverter essas duas condições clínicas. Bom, e falando então de condições clínicas e etiologia, antes da gente entrar na questão da estrutura e atividade, é importante então que a gente compreenda como que acontece o processo de ansiedade. O processo de ansiedade está intimamente ligado à questão do alcance do potencial de ação. Vocês devem recordar dos estudos anteriores que uma célula que se encontra no estado de carga positiva na parte externa da membrana e com uma concentração de carga negativa na parte interna da membrana é uma célula considerada em estado de repouso. Ela está da forma como a gente chama de polarizada. Polo positivo em um canto, polo negativo em outro. Quando você recebe um determinado estímulo, ocorre o processo de despolarização. A chave
pela entrada de carga positiva para dentro da membrana, no qual a parte interna, então, deixa de ficar concentrada com carga negativa e começa a haver uma mistura de carga positiva e negativa, neutralizando aquele polo interno. Então a célula fica despolarizada. E quando ela está despolarizada, nós temos então a questão da ação que acontece. E depois de um certo tempo, ela volta ao seu estado de repouso, onde ela fica despolarizada, onde parte da carga negativa sai e carga negativa entra para dentro da membrana, pelos canais de cloro principalmente. Então o que acontece? A célula entra em um processo de atividade, esse processo não pode ser contínuo e rapidamente, então, para que a célula se recupere e tenha condições de voltar a entrar em ação de novo, há uma entrada de carga negativa para dentro da membrana, o que faz com que o polo negativo seja restabelecido. Este é o processo normal que acontece em vários órgãos e tecidos, como, por exemplo, no músculo. O músculo, constantemente, a gente precisa do potencial de ação para ter os movimentos que a gente espera e precisa. E também no sistema nervoso central isto acontece. É aí que chegamos ao ponto da ansiedade e insônia. Isso por quê? Porque nós temos uma situação em que a gente pode observar a intensa entrada de carga positiva dentro das células dos neurônios. Cada vez que você tem uma entrada dessas cargas, acontece a seguinte situação. A entrada de cargas, então, positiva, como a gente acabou vendo na animação, leva ao processo, então, que eu mencionei anteriormente, de início de uma despolarização. Você não tem só carga negativa predominante, a carga positiva chega, e uma vez que isso vem a acontecer, não havendo polo, você tem a ação. Pois bem, não há problema nisso, a gente precisa disso, inclusive nos neurônios, para ter a função cognitiva mental nossa. E existe um certo espaçamento entre ter o potencial de ação e ter o repouso. Entretanto, a pessoa que apresenta a condição clínica de ansiedade, o que acaba acontecendo? Esse alcance do potencial de ação é muito rápido e a célula se recupera muito rápida, o que faz com que os neurônios tenham uma atividade muito extenuante e pouco repouso. E isso se traduz em quê? Em pensamentos constantes, em estado de alerta constante, que a pessoa fica com sintomas desagradáveis da ansiedade e ou não consegue dormir. Eis então o ponto principal fisiopatológico da ansiedade. A ansiedade ela vem pelo alcance de potenciais de ação repetitivos, ou seja, a célula se recupera muito rápido para voltar a entrar em ação e ela, entre aspas, não desliga. E isso então traz consequências para o paciente. E na ansiedade e na insônia, potenciais de ação são alcançados muito rápido. A recuperação é muito rápida e a ação é muito rápida. Bom, então nós temos uma repolarização rápida, alta atividade das células e todas essas condições adversas que precisamos evitar para que a gente tenha qualidade de vida. E isso é obtido com estruturas químicas que a gente utiliza. Então, temos que também conhecer que existem várias formas da ansiedade se manifestar. A gente precisa conhecer isso, até mesmo para se autoavaliar às vezes e ver a situação que as pessoas se encontram. E temos desde o estresse pós-traumático, que é uma ansiedade após um determinado evento, como um assalto, um acidente, por exemplo, que você se torna ansioso especificamente naquela condição. Temos a questão do pânico, onde sem motivo ou histórico prévio você passa a ter ataques de ansiedade. Temos a generalizada, que muitas vezes acontece sem motivos. E temos também o toque, que não deixa de ser uma forma também de ansiedade. Entre outras e outras,
que precisa ser tida. E no questão da insônia, né, nós temos basicamente, né, 3 tipos de insônia, no qual nós temos a insônia inicial, que é aquela condição que você deita na cama e vai dormir só lá pelas 3 da madrugada e vai ter que acordar cedo e não vai estar descansado o suficiente. Nós temos a insônia terminal, que é aquela que você consegue dormir no início, mas no final, no meio da madrugada, você acorda e não consegue dormir mais. E temos, né, a plena, é aquela que você deita, não dorme em hora alguma, né, e com essa noite inteira em claro. Todas essas 3 condições, né, umas mais ou talvez outras menos, afetam muito a qualidade de vida e acontece devido ao quê? Alcance de potenciais de ação de forma repetitiva, porém ordenadas. Bom, então o que nós temos, né? O que podemos fazer para reverter esta situação? Uma alternativa é aumentar o influxo de carga negativa para dentro das células. Isso por quê? Porque se eu tiver mais carga negativa, eu vou precisar de mais carga positiva entrando para ter o potencial de ação. E se na ansiedade o problema reside no fato do potencial de ação ser alcançado de forma repetitiva, se lá dentro da minha membrana já tiver carga negativa, vou precisar de mais carga positiva e isso vai fazer com que a recuperação ou o alcance também do potencial de ação seja mais demorado. Então, a ação básica se dá pelos canais negativos, sendo que nós temos um principal, que são os canais de cloro, no qual a entrada de cloro, que contém carga negativa, faz esse papel de aumentar a carga negativa no interior da célula. E isso se dá via um neurotransmissor, que é o GABA. Então a intenção básica é qual? Né? A intenção básica é fazer com que então, né, nós tenhamos, né, muita carga negativa no interior e um polo mais intenso, o que dificulta o alcance de potencial de ação repetitivo. Né? E como na ansiedade então nós temos, né, essa questão do alcance rápido, isso seria uma forma de reverter. Resumindo, colocar carga negativa dentro para que seja necessário mais carga positiva entrando e dessa forma demore-se para alcançar o potencial de ação e demore-se até mesmo para a célula recuperar. E ela ficaria então num ritmo mais normal. Né? Bom, então seria, né, mais ou menos, né, isso que a gente espera. Que maior carga negativa dificulte o alcance do potencial de ação quando a carga positiva entrar. Certo? E de um potencial de ação, né, repetitivo, nós esperamos encontrar, né, com a entrada de carga negativa, uma normalização dos picos e a pessoa ficar então menos ansiosa e conseguir ter o seu sono. Bom, encerramos então a primeira parte. Vimos então nessa aula, né, os conceitos de ansiedade e de insônia e também a parte fisiopatológica. E na próxima aula nós vamos conhecer então o mecanismo de ação, a forma de atuação da parte mais química dos benzodiazepínicos, para que futuramente então a gente conheça, né, o manejo correto desses fármacos, certo? Verifique se há alguma atividade a ser realizada no ambiente virtual. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado e até a próxima aula.